Chamo Cláudio, mas eu tô visto para a glória do Senhor. Irmão, eu quero estar falando aqui algo muito grande, né? Algum comentário. Eu quero estar falando aqui que no dia de hoje a gente fica triste, né, amado? E nós vemos que muitas igrejas estão perecendo, né? Por falta da palavra do Senhor no dia de hoje. E nós podemos ver os usos de muitos cultos, amado, que tem sido uma coisa que a gente tem chorado, a gente tem parado de ver que a Bíblia diz lá no livro do profeta Oséias, a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento e por falta de entendimento. Isso tem levado o povo distanciado da presença do Senhor, da vontade de Deus, né? De viver dentro do centro da tua vontade. Porque hoje nós temos que perguntar para Deus qual é a tua vontade que nós devemos fazer. Não a vontade do homem, não a vontade da carne, não a vontade do fulano, do Bertânio, mas a vontade de Deus que tem que permanecer dentro da nossa vida, né? O culto é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que a ordenância, né, Eclesiastes, existe uma ordenança dentro da igreja do Senhor, dentro da obra do Senhor, e a gente tem assim notado, amado, o lugar que a gente tem visitado, a gente tem sentido uma tristeza muito grande, que a gente tem notado isso aí, não é reparar, né? A gente fala, se a gente está desse jeito, imagina o Espírito Santo de Deus, o jeito que os cultos hoje em dia de várias igrejas têm sido dirigidos, que muitas vezes as pessoas falam, está agradando a Deus e não está agradando a Deus, porque, irmão, dependendo do lugar que você vai, é 2 horas, 3 horas de louvor, né? A primazia da palavra de Deus, nós podemos dizer que o tempo da palavra de Deus sendo pregado dentro das igrejas hoje, ele tem sido pouco tempo demais, amado. E isso eu não sei se muitas pessoas têm prestado atenção. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar prestando atenção muito nisso aí. É muitos louvor, né? A gente pode dizer aí que é louvor de muita ajuda, que tem que surgir dentro das igrejas, que não é aquele louvor que muitas vezes sobe ao céu, que é onde a glória de Deus desce. Há uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. E você vê aí que louvor que é autoajuda. O que é autoajuda? O louvor que vem aí quando está passando necessidade, e aquele louvor vem falar aquilo que ele está passando. Então não é aquele louvor do céu que fala o louvor dentro das escrituras, que é dentro da palavra, aquele louvor, amado, que o nome do Senhor é glorificado, e muitas vezes não é Deus sendo glorificado, o homem sendo glorificado, o homem sendo exaltado. O louvor que muitas vezes está sendo feito aí não é para Deus, mas está sendo feito para a própria pessoa, né? Pelo ser humano, o louvor carnal, porque quando a gente fala louvor carnal, a gente fala assim, esses louvores de autoajuda, eles se tornam louvor que é para a própria pessoa que está precisando, é para a própria pessoa que está necessitada. Então esse louvor é para isso. O louvor não é aquele louvor que hoje nós aprendemos a dizer que o verdadeiro levita, ele adora a Deus em espírito e verdade. Se fala adora a Deus em espírito e verdade, o louvor tem que ser adoração para o Criador, adorar a Deus, não o ser humano, não o homem, não a carne, mas sim adorar a Deus que fez os céus da terra. Então isso tem nos preocupado no dia de hoje, que nós estamos vivendo, amado, nós estamos vivendo aí o momento final da igreja sobre a terra, porque a gente fala isso aí, porque quando você entra dentro do templo, a gente chora de mensagem, amado, que vai ser anunciada aí, que palavra, quando o pregador vai pregar, vai pregar lá 9h15, quando não é 9h15, é 9h20, ele vai pregar a palavra de Deus, quer dizer, sobrou pouco tempo. Se ele pegar em 9h20, ele vai pegar 10 minutos de palavra de Deus, aí ele vai ainda, ele tem aquele costume, né, de dizer, o pregador dizer, dependendo do pregador aí, tem costume de dizer, não, irmão, 10 minutos, Deus já falou bastante sobre a igreja, porque o louvor foi bastante, Deus já falou. Então, é uma coisa errada, uma coisa que eu não concordo. Se muitas pessoas quiserem meter o pau no meio, podem falar o que for, mas eu falo aqui sinceramente, dentro do meu coração, amado, eu não concordo, porque a palavra de Deus, ela é acima de tudo. A palavra de Deus, ela é acima. Então quer dizer que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada. É por isso que o próprio Deus diz que o meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque não há entendimento dessas igrejas, amado. Não existe entendimento, não existe conhecimento. O povo, ele erra porque não conhece o poder de Deus, não conhece a palavra de Deus, né, amado? Não é uma igreja que conhece a palavra de Deus, como se diz por aí, nós conhecemos o Deus vivo, que nós servimos, que libertou, que transformou e que nos trouxe salvação, trouxe nossa libertação. Mas quando chega na hora do culto, não é aquilo que as pessoas falam, não é aquilo que as pessoas pregam, não é verdade? Porque muitas vezes tem que ter tempo para a palavra de Deus, porque a ovelha, quando ela está ali dentro do templo, ela está ali que para ouvir, para se alimentar. O que é o alimento? É a palavra que está nos alimentos, né? A palavra do Senhor, nós comemos a palavra de Deus. Então quem vai na igreja, quem vai na casa do Senhor, ele vai ali buscar uma palavra da parte do Senhor, ele vai ali oferecer um culto com raciocínio. É por isso que hoje o pregador tem que saber o que ele prega, porque tem pregador que fala por aí, eu estou pregando e nem sei o que eu estou pregando, né, amado? Então é uma coisa errada também que a gente vê por aí, porque o crente oferece o culto com raciocínio. Se é tudo com raciocínio, ele tem que saber o que ele prega, ele tem que saber o que ele louva, ele tem que saber o que ele fala. Não é tudo isso aí, mano, dentro da igreja do Senhor? Então tem tudo isso aí, mano, no dia de hoje que a gente está vendo por aí, porque muitas igrejas, você vê que igrejas estão fechando porta. Por quê? Porque aonde não há alimento, mano, o povo perece. Aonde não há
Vou dizer aí, não há capim. Vou dizer que não há capim para a ovelha comer. A ovelha está lá no pasto. Não tem capim, não tem alimentação nenhuma. A ovelha pega, ela sai daquele pasto e se haver um pasto aí vegetante, né, que o alimento é mais verde, é mais gostoso, o alimento, ele vai sair dali, ele vai procurar outro pasto. Assim acontece com muitas igrejas, está acontecendo, que muitas igrejas estão fechando a porta, porque não existe aquele alimento que sustenta a própria ovelha, amado. Existe algum alimento que é aquele alimento fraquinho, né, e aquele alimento fraquinho é perigoso, porque deixa a ovelha doente. Se ela não alimentar com alimento com ferro, que tem aí proteína, né, amado, que tem muita proteína nesse alimento, ele acaba morrendo. Assim é a vida do cristão, assim é a vida do crente, quando muitas vezes ele precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que tem que ser pregada dentro da igreja. Mas porque hoje nós vivemos aí dentro de um tempo hoje que nós podemos dizer aqui no dia de hoje, amado, é muito emocionalismo dentro das igrejas. É muito emocionalismo. Eu não tenho medo de falar não, irmão. Eu vou falar a verdade, porque mata do céu. É só Deus para ter misericórdia no dia de hoje que nós estamos vivendo aí. Quanto emocionalismo que está vendo dentro das igrejas hoje, meu amado. Muita vez a pessoa fala, pera até, não sei o que lá, pula daqui, falta derrubar banco, falta quebrar cadeira, falta derrubar o irmão da cadeira, e se diz por aí que é o poder de Deus, se diz por aí que é Deus operando, se diz aí que é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então hoje a gente tem que tomar cuidado. Todas as coisas de Deus é feito com reverência, né, amado? É tudo com raciocínio. Nós temos que saber o que oferecemos, temos que saber a maneira que estamos diante da presença do Senhor. Eu aprendi isso com o Senhor, é uma coisa que eu aprendi, que a Bíblia diz que vamos lá, vamos oferecer, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que nós temos que oferecer um culto com raciocínio. O crente tem que ter raciocínio, o crente tem que saber aquilo que ele está oferecendo ao Senhor. Quando ele vai na igreja, que ele louva, ele prega, ele sente a presença do Senhor, ele sente a presença daquele que é fiel, que é justo, que é verdadeiro. Mas a partir, amado, quando nós oramos, é quando nós buscamos a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Então isso que tem trazido dentro do nosso coração, para você entender que a vontade de Deus é nós permanecer, amado, dentro da palavra do Senhor. Então que você pode permanecer dentro do Evangelho, não vivendo o nacionalismo que estão vendo por aí hoje, né, amado? Vai ver tantas coisas dessa maneira, porque, irmão, falta da palavra de Deus, falta do poder de Deus, né? Aí muitas das pessoas querem nos criticar, as pessoas querem meter o pau em nós, né? Tem pessoas que metem o pau aí porque ele vive só no modo de costume e não conhece a palavra de Deus, não conhece mesmo, amado, porque não tem repouso bíblico. Você vai por aí hoje, você não encontra repouso bíblico, tem que ter repouso bíblico. O repouso bíblico é ensinamento da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, né? Conhecer aquilo que está dentro da igreja do Senhor. Então não é só pular, porque avivamento, amado, não vem só pro grito. Você vê tantas pessoas que grita. Meu amado, só pode estourar o ouvido da gente, rapaz. A gente tá lá dentro da igreja, o pregador tá gritando, não sei o que, lá gritando, que só faz estourar o ouvido do ouvido da gente. Então hoje a gente vê por isso, por quê? Porque falta de conhecer a palavra de Deus e conhecer o poder de Deus. Porque as pessoas acham que pelo grito veio o avivamento. O grito quer dizer, é que a pessoa já é acostumada a fazer isso, né, irmão? A pessoa já é acostumada a fazer isso. Tem pessoa que já é acostumada a fazer isso aí, gritar só. É só gritar, desde o comecinho do culto já começa a gritar, né? E muitas vezes a pessoa que tá lá que não conhece a palavra de Deus fala, glória a Deus, aleluia. Porque é avivamento e não é avivamento. Avivamento, ele vem pela palavra de Deus. Quando você vê o pregador, que ele está pregando a palavra de Deus aí, que eu posso dizer aqui aos irmãos que já passei, né? A igreja que eu estava, eu vou louvar o nome do Senhor, irmão, que eu louvo o Senhor pela tua palavra, porque a pregação de Deus, ela é manifestada dentro do nosso coração de uma maneira diferente. Quando você vê Deus operar, quando você vê Deus manifestar o teu poder, a tua glória, porque eu posso dizer ali que o pregador ele não conseguia, amado, segurar o culto naquela época, eu posso dizer. Quando ele começou a pregar a palavra de Deus ali, Deus foi usando ele na retidão, através da tua palavra, sem gritar, amado. Ele pregando ali aquela unção, e Deus derramando a tua unção, o teu poder. Eu posso dizer que eu comecei a contemplar por experiência própria, e eu vi que aquele irmão não conseguia segurar, irmão. Quando ele começou a pregar ali, o Espírito de Deus tomou a igreja de uma maneira tão grande. Porque isso, a gente podemos dizer, o que é isso aí? Avivamento que vem através da palavra do Senhor. Então hoje, quando eu sempre falo aí que existe muito emocionalismo, amado, existe emocionalismo mesmo, existe muito emocionalismo dentro das igrejas hoje, isso tá vendo? Então, mas por quê? Por falta de conhecer. Então hoje é importante a gente estudar, examinar a escritura, né? Que Deus sempre tem falado a examinar os bons livros, é bom você examinar, toda parte você deve examinar as escrituras. Lá no livro de Salmo, a própria Bíblia diz assim, mano, que nos ensina assim, ó, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, mas antes tem prazer na lei do Senhor. Ele faz o que? Ele medita de dia e de noite na lei do Senhor. Ele medita, meu amado. Então sempre ele está ali meditando na lei do Senhor. Ele está sempre meditando na palavra do Senhor.
Então é necessário no dia de hoje que eu estou falando aqui, meu amado, gravando esse vídeo, porque a gente fica horrorizado quando a gente vê isso, meu amado. Você vê lugar que você vai, culto termina 11, tem culto, dependendo do lugar que vai, culto termina até 11 horas da noite, rapaz. É um absurdo, né? E você vê porque a palavra, ela é entregada ao pregador, muitas vezes aí 9h30, né? Muitas vezes 9h30, 9h20, aí o povo tudo cansado, né, irmão? Mas por quê? Por falta de não conhecer o que está dentro das escrituras. Porque quando você conhece as escrituras, você conhece a palavra de Deus, amado, tudo é ordenado dentro da palavra de Deus. Existe, amado, um controle dentro, através do Espírito Santo de Deus, que Deus começa a abençoar a vida da igreja. Você pode ver que o número de membros, amado, são multiplicados. Por quê? Porque existe ordenança dentro da igreja, existe ordenança dentro do templo. Se não existe ordenança, amado, se não é falta de ensinamento, o povo acaba que perecendo no dia de hoje. Então eu estou falando para você essa palavra, que hoje é necessário, amado, o povo voltar a estudar. É necessário, eu posso dizer que o meu pastor, né, ele sempre fala pra nós aí, é uma benção, meu pastor aí, né? Eu mando um abraço pra ele, né? Eu amo muito esse pastor meu, que é o pastor Zequia, a tua família. Eu louvo quando Deus ali usa ele pra pegar no nosso pé, porque é um pastor, amado, quando se ele pega no pé da igreja, porque é um pastor, amado, né? Pode dizer que ele ama é o Senhor. É um pastor que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e Deus é na vida do pastor, né? Que eu posso dizer que é o pastor Zequia, que Deus continua abençoando a tua vida, a tua família e os obreiros, amado, porque tem que pegar no pé, que muitas vezes quem somos relaxados somos nós, que nós relaxamos. Há momentos que nós chegamos a relaxar diante da presença do Senhor e deixamos de estudar, de examinar as escrituras. Então é necessário nós examinar no dia de hoje a palavra de Deus, estudar, aprender a palavra de Deus, para que nós venhamos andar cada dia mais firme, obediente diante da presença do Senhor, porque é um povo, é esse povo que Deus vem buscar para o arrebatamento da tua igreja. Então tudo a ordenança, não pode haver escândalo, mas tem que haver ordenança para que a glória do Senhor se manifesta. Não haver emocionalismo lá, né? Emocionalismo tem que sair do meio da igreja, porque isso tem que haver. É o que eu tenho falado aqui, que tem havido muito emocionalismo e pouca palavra de Deus dentro das igrejas hoje. Eu vou falar aqui sinceramente, a gente tem falado que Cristo tem que dar doutrina, eu tenho certeza da Espírito Santo de Deus, porque muito emocionalismo e pouca palavra, é pouco tempo para a palavra de Deus, é muito louvor, daquele louvor não sei o que lá, louvor não sei o que lá. Irmão, nós temos que entender uma coisa, tudo tem que ter mais tempo a palavra de Deus, para que a igreja seja cheia, revestida do poder e do Espírito Santo de Deus no dia de hoje, amém? Para que nós aguardamos a volta do Senhor, né? Como Ele quer, fazer a tua vontade, fazer o teu querer e permanecer na vontade do Senhor, amém? Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe você, toda a sua família. E passa, eu quero dizer para você aí, você que, se você gostou desse vídeo, você passa esse vídeo diante para cada irmão, para que venha despertar para a volta do Senhor, porque Jesus está às portas. Aquelas virgens, amado, as 5 virgens, né, amado? Eu posso dizer que as 5 dela entrou, e as outras 5, a Bíblia traz para dizer que ela foi bater na porta, mas a porta fechou à meia-noite. O noivo veio, quem estava preparado entrou, quem não estava preparado ficou. Então eu estou falando para você que é tempo, a igreja tem que estar preparada para a volta do Senhor. Vai acontecer coisa tremenda aí, né, amado? Eu não sei o que vai acontecer até no final desse ano aí. Vamos estar preparados, vamos estar se enchendo, Jesus está alertando a igreja, orar e vigiar, porque Cristo está às portas para arrebatar a tua igreja, amém? Ora a favor do nosso irmão Claudio, aqui a favor da minha família, e nós vamos estar sempre orando a favor da igreja do Senhor aí, que o nome do Senhor seja glorificado para a glória do Pai, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, em nome de